venha falar aos nossos corações. Pai, somos carentes, meu Senhor, de Ti, e somos carentes de ouvir a Tua voz. Ó Deus, precisamos ouvir o que Tu queres para este tempo. Ó Pai, venha nos tocar com as Suas mãos poderosas, meu Senhor. Que nós possamos, Pai, ser a expressão da Sua vontade. Assim agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui apóstolo Paulo, mais uma vez em suas cartas, dá ensinamentos aos cristãos, aos crentes, aos chamados crentes daquela época. E, infelizmente, estes ensinamentos, ou felizmente, eles perpetuam até hoje. Porque parece que para nós é algo difícil entender o mistério e o recado que a palavra de Deus tem nos ensinado, porque verdade é que o nosso foco, o foco do povo de Deus no tempo atual, ele tem mudado. Queremos somente sermos abençoados, queremos somente as bênçãos, mas não queremos cumprir a nossa parte. Deus não deixará de nos abençoar, isso é fato. As promessas ainda estão válidas. As promessas que foram feitas lá no Velho Testamento, a promessa que foi feita a Moisés, a promessa que foi feita a todos aqueles heróis da fé, que foram feitas aos heróis da fé, elas estão válidas até hoje. Só que parece que para nós, nos tempos atuais, é muito difícil entender que Deus não é o nosso servo, e sim nós somos servos de Deus. E o apóstolo Paulo aqui falava à igreja de Coríntios, ele fala que não poderia falar com eles como cristãos, e sim como carnais, porque estavam na carne. E também não podia falar com eles com um alimento sólido, porque ainda eram meninos na fé. E nós hoje, nos tempos atuais, muitas das vezes ainda somos meninos da fé. Não queremos usufruir do aprendizado. Nós fazemos muitas das vezes vista grossa para o aprendizado da palavra do Senhor, mas queremos ser abençoados. Segundo a Crônicas, Deus faz uma promessa a Salomão, porque a terra seria assolada, e ele diz o seguinte: se o meu povo que clama pelo meu nome, né? Somos nós, né? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amados, essas promessas, elas estão estendidas até hoje. Às vezes o crente vive a reclamar por que acontece isso, ou por que não acontece aquilo, por que ele não vive as promessas do Senhor. Já fez uma retrospectiva da sua vida? Você tem se humilhado diante do Senhor? E se tem se humilhado, não tem buscado a sua face? E se busca a sua face, não quer se converter dos maus caminhos? Tem que ser completo, amados. Amém, glória a Deus. Tem que ser completo. Não pode ser por parte, nem por medida. Tem que ser completo. E aqui o apóstolo Paulo, ele ensina também algo interessante, porque parece que aquela igreja de Corinto estava fazendo de homens ídolos. E não é muito diferente nos tempos atuais. A igreja tem feito de homens ídolos. A igreja tem colocado a sua fé
como se eu fosse responsável por você. Como se o pastor, a missionária, o evangelista fosse responsável pela sua fé. Tivesse a responsabilidade de buscar por ti, pela sua vida espiritual. E assim era naquele tempo. Era um imposto sobre homens responsabilidades. E homens eram idolatrados. E Deus é bem claro em sua palavra: a nenhum outro darei a minha glória. Somente a Deus. Somente a Ele. Amados, então, como eu falava, muitas das vezes nós crentes, nós ficamos questionando a Deus: por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Por que eu sou assolado por doenças? Por que o desemprego? Se bem que essas coisas fazem parte da vida, são as aflições, mas você tem que sair mais que vencedor sobre as aflições da vida. Mas se você não tiver a consciência de que Deus é contigo, você vai ser um derrotado. Você vai ser derrotado pelas circunstâncias, porque você não vai conseguir criar fé para conseguir vencer. E é isso que o apóstolo São Paulo tenta nos ensinar. E ele fala que o alicerce da construção é Cristo. Cristo tem que ser a nossa base. Cristo tem que ser a nossa estrutura. Não é aquilo que você sabe fazer, não é aquilo que você possui, não é a sua força, e sim Cristo. Ele tem que ser a nossa base. Ele tem que ser a nossa estrutura. Aleluia. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas expectativas em homens, em sistema. Agora então, né, amados, fase de eleições, a gente vê tanta coisa, vê tanta expectativa colocada em cima de uma pessoa, em cima de A ou em cima de B. A nossa expectativa tem que estar no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vivemos num mundo onde estamos sujeitos, submissos a um sistema, é fato, onde temos leis a serem cumpridas, é fato, onde temos lideranças nas quais devemos submissão, é fato, mas a nossa dependência vem do alto. Glória a Deus. Ela não vem do sistema. Glória a Deus. Porque Deus é conosco. Amém, Jesus. Só que, amados, temos que seguir a cartilha. Temos que nos humilhar. Temos que orar. Temos que buscar a face dele. E temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Às vezes parece que é algo tão difícil, porque os crentes dos tempos atuais, eu estou falando para crentes, amém? Amém. Amém. Parece que é tão difícil gastar um pouco de tempo para o Senhor. As pessoas vivem tão atreladas ao seu tempo, presa ao seu tempo, porque tem que fazer, tem que conquistar, tem que possuir. E o tempo de Deus? Você sabia que você também rouba a Deus no tempo? Você rouba a Deus quando você não consegue tempo para orar, para clamar, para buscar a face dele? Você rouba a Deus? Não é somente nos dízimos e nas ofertas?
Quando você deixa de vir à casa do Senhor, você está roubando a Deus também? Não que você vir à casa do Senhor vá garantir sua salvação. Não é isso. Até mesmo porque a casa do Senhor é um templo construído por mãos de homens. E a palavra diz que Ele não habita em templo construído por mãos de homens. Mas aqui é a comunhão dos santos. Amém. Amém? Aqui é onde se faz a comunhão dos santos. Nós somos um corpo. E quando um membro do corpo não vai bem, todo o corpo está capenga. Amém? Ele fala aqui também, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 em diante: por isto agora falo e dou testemunho no Senhor, que não mais vos porteis como se portam os gentios, na vaidade da sua mente, escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela falta de conhecimento que há neles, pelo endurecimento dos seus corações, os quais, tendo perdido todo o sentimento, se entregaram à devassidão, para cometerem toda a imundícia com cobiça. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, Amém. se é que ele ouvistes e nele fostes ensinados, como é a verdade em Jesus. Glória a Deus. Olha só. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que a ele ouvistes e nele fostes ensinado, como é a verdade em Jesus. Glória a Jesus. Você tem ouvido ao Senhor? Amém? Você tem buscado ao Senhor verdadeiramente? Meu Deus. Amém? Amados, porque ontem foi culto dos homens aqui, e eu até comentei, não dá para entender a falta de comunhão, a falta de entrega, porque a desunião, a palavra certa é essa, a desunião, porque as mulheres, por exemplo, aqui na casa do Senhor, na filial da posse em especial, quando fazem algum evento, o negócio enche. Bomba. Né? E os homens, ontem foi culto dos homens, claro, é um culto normal, cotidiano, mensal, mas com uma ausência enorme de homens. Você olha? Não, mas foi anunciado, irmã. O culto dos homens é todo terceiro sábado. Quarta-feira foi anunciado também. Todo terceiro sábado do mês agora, é sempre aos sábados. Como o culto das mulheres é no quarto. Foi anunciado no domingo também. É, no quarto sábado. Mas eu não estou falando das mulheres, não. Estou falando dos homens. Pelo menos, estou falando da ausência dos homens. A ausência num culto de homens. É lamentável. É lamentável. Porque, como foi falado aqui, o crescimento quem dá é Deus. Mas alguém tem que regar e alguém tem que plantar. Amém. Amém? E se nós não regarmos e não plantarmos, não haverá fruto. Amém? Não haverá fruto. Grande a seara, poucos são os que trabalham.
Amém? E o apóstolo Paulo ainda fala mais, no capítulo 4 da carta aos Efésios: peço-vos eu, prisioneiro no Senhor, que vos porteis de modo digno do chamamento, como que fostes convocados, com toda a humildade e mansidão, com firmeza de ânimo, tolerando-vos uns aos outros em amor, buscando com diligência manter a unidade do Espírito no laço da paz. Há um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa chamada. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, aleluia, e por todos, em todos. Mas cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Aleluia. Portanto, diz: subindo ao alto, conduziu cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o mesmo que subiu, que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para completar todas as coisas. Amém? Aleluia. Então, amados, não podemos negar o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Ainda que seja ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Às vezes você não é diácono, você não é obreiro, mas você tem a função e a obrigação de pregar o evangelho. Amém? Aleluia. Todos nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Aleluia. Mas temos que plantar e temos que regar. O crescimento quem dá é Deus. Aleluia. Mas se você não regar, se você não plantar, a coisa não vai acontecer. Amém? Ficamos de pé neste momento. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, bendito seja o teu nome, Jesus.